Olá pessoal, eu aqui novamente para dar prosseguimento do nosso diálogo franco e aberto sobre o assunto Viva a Vida Sem Drogas e Viva a Vida com Deus. Então esse é o terceiro vídeo, a gente vai dando sequência, passo a passo, nada montado ou projetado, tudo assim ao vivo, na simplicidade, com o objetivo de realmente a recuperação daquele que está já aprofundado no problema, dependente mesmo, trazer de volta ao convívio da família e devolvendo à sociedade, às comunidades, enfim, ter um novo começo como eu estive. E eu venho aqui um pouco entristecido, porque são fatos verídicos, que você vai estar assistindo, são coisas reais que acontecem no dia a dia. Eu sou um funcionário público agora atualmente, e a gente tem um programa de um trabalho, de frente de trabalho, onde eu trabalho no setor de segurança do trânsito, e ali vários jovens submetidos a funções ali, mas nada forçado, é até um horário assim, às 11 horas, das 7 às 11, vários jovens passam ali. E eu, como já tive essa experiência, e está sendo muito benéfico e muito aprendizado para mim também, são os eternos aprendizes. E ali muito jovem já vem com problemas. Então criaram esse programa para que dê uma chance para ele reintegrar novamente na família, ter um valor financeiro ilusório, mas só para ajudar. E eu, na minha opinião, na minha experiência, isso não ajuda em nada, até mesmo atrapalha a pessoa que já tem um problema com a dependência. Hoje, nesse mundo tão atual que nós estamos vendo hoje, jovens totalmente descontrolado, entorpecido mesmo pela dependência química, dificilmente, eu não tenho nada contra, a minha opinião, não tem nada contra essa ajuda financeira, mas seja disponibilizada para a família, para os pais. E isso não acontece, eles mesmos assinam e vão lá e recebem esse valor. Dificilmente alguém se firmar. Mas mesmo assim, com a minha experiência e outros lá, a gente vem trabalhando, auxiliando e aconselhando. E teve um jovem que hoje eu recebi a notícia, fiquei triste. Estava no meio do nosso trabalho e vem se reabilitando, mas aquilo que eu falei lá no meu testemunho, a minha experiência passei para ele. Um pouco da minha vida. Falou, 50% depende de você. 30% eu fui até a família, conheci a família e vi a família. Esse jovem ele foi praticamente, assim as pessoas comentam, vi a situação da mãe, conversei, os irmãos, o diagnóstico com a família não tem uma estrutura sólida para suportar toda essa situação e colocou esse jovem para fora da casa. Não é um método positivo. Mas ali o tio acolheu o evangélico, se foi trabalhando, outro dando ajuda, todos ajudando, e infelizmente não teve um resultado positivo. E mora num lugar, aluga uma casa, vai morar com outro, e a gente encaminhando, segue um caminho, o caminho é Deus. Por isso que eu agora, definitivamente, alguém já me perguntou, até dos parentes, amigos, como que você vai funcionar esse blog? É um blog cristão? É um blog que todos podem participar, não tem um vínculo religioso, mas agora eu declaro totalmente cristão. É um trabalho cristão de importantíssimo valor social, porque não adianta nada eu contar minhas histórias, tal, isso, aquilo, e não dar o remédio para a cura naquilo que eu experimentei, naquilo que eu vivenciei. E eu posso ajudar o jovem, eu falo na minha declaração aí, um prefixo que eu criei. O meu desejo é ajudar. Eu posso, porque eu passei, mas claro, com a ajuda de profissionais. Então, voltando ao assunto, recebi essa notícia, ele foi preso, pego por envolvimento de tráfico. Então a gente vem acompanhando, liguei, passei no WhatsApp uma notícia para o meu superior, ele também já está entristecido porque soube da história. Então isso, gente, que eu estou dizendo aqui, são fatos verídicos que poderão ajudar você a refletir sobre o sentido da vida. Então isso nos entristece, porque a teoria, as autoridades, a sociedade cobram muito, forçam, mas não estão preparando a família destruturada, onde
a gente luta, e agora eu estou trabalhando ocultamente, levando a minha experiência até a família, ajudando, dá um suporte, porque a gente julga, criticam, como que pode acontecer isso e tal, mas ninguém vive dentro de quatro paredes, viu? Mas não é a maneira. Então esse programa, ele é tímido, pode mudar sim, isso é bom, em certo sentido, que às vezes vai acontecer coisas mais, para aprimorar alguém que criou esse programa, esse projeto, possa refletir e voltar e ouvir pessoas que, como a gente vem sempre falando, isso é muito tímido esse projeto, tem que dar continuidade, tem que dar suporte. Esse valor financeiro é importante quando a família recebe esse benefício, mas o jovem ficar com esse valor não é bom, porque não saiu do problema. É conduzir com a terapia ocupacional, criar outros projetos dentro do próprio espaço físico, conduzir com a casa de recuperação, esse período, passar por um processo de desintoxicação com o trabalho. E hora que ele reintegrar, a família tem que dar um apoio, suporte para a família, estar pronta para recebê-lo, e a sociedade como um todo. Então isso me entristeceu muito, um jovem que eu vi ali acompanhando, trabalhando e muito dedicado, mas por causa desse problema aí, que realmente se desligou totalmente da família e vai morar com outras pessoas que eu não quero aqui pronunciar, e essas pessoas a gente já tem um conhecimento e é da mesmo nível, então mesmo que a pessoa está fazendo aquele esforço, sofrendo para sair dessa situação, ele não suporta a pressão é muito forte, porque todos sabem que ele está numa situação pior, e lá eles fazem a cobrança, eles querem o retorno, e onde a pessoa na fraqueza não consegue sobressair e acaba aceitando as propostas indevidas que acontece tudo isso. Bom, então eu quero dizer uma coisa, quando eu falo, a gente precisa conhecer a si mesmo, fazer essa pergunta, quem eu sou. Nós precisamos conhecer as nossas ações, nossas reações. Por quê? Então, única coisa que eu já disse várias vezes, que esse blog, a importância dele é passar realidade, fatos que a gente vivencia dia a dia, o passado, recordar poucas coisas que vêm nos dar um avivamento. Então, o aspecto que eu vou falar para vocês é totalmente espiritual. Deus é a solução de todos os problemas. Não adianta. Claro que o psiquiatra ele trata com a nossa mente, se tornar uma mente sadia, mas aquele desequilíbrio emocional, o psicólogo utiliza várias formas terapêuticas, e o psicanalista ele ajuda você a compreender do seu problema, mas dentro do homem você tem um espírito humano, e aí que você precisa conhecer. Freud, o maior, tirou milhares de pessoas da depressão. A depressão é o último estágio do ser humano, é a morte. E esse grande médico realmente tirou milhares de pessoas da depressão. E a perda do seu neto, foi vítima de uma tuberculose, ele mergulhou na depressão. Veja bem, na lógica humana ele não deveria ter mergulhado na depressão, porque ele realmente tirou milhares de pessoas. Era a função especialista nessa área, porque ele não conhecia a si mesmo. Então eu quero mostrar para você, querido ouvinte, você que está assistindo, está ouvindo a minha voz, a solução, primeiro, uma arma poderosa, eu já mostrei em vários vídeos meus, essa é a palavra. A palavra de Deus, você conhece, você como todo. Foi assim que eu conheci. Não é para você fazer um discurso, você fazer benefício próprio dela. É para você renovar, nutrir o seu interior. E o espírito humano é um órgão que Deus trabalha nele. É blindado, onde nós temos um adversário dentro de nós. Confúcio, um sábio chinês, disse que dentro do homem é um conflito, uma guerra. O que é? A nossa alma prevalece em muitos prazeres, é a parte psicológica, a nossa vontade e emoção. E o espírito é uma guerra interior, é o bem com o mal. Então, Deus, quando fez o homem, se você crê nisso, se você não crê, é impossível você ter essa credibilidade
e te conhecer melhor. Mas a palavra de Deus, ela fala em Jó, capítulo 32, versículo 8, diz assim: na verdade, há um espírito no homem, o sopro do Todo-Poderoso faz sábio. Então, esse espírito está dentro de nós. Eu vi uma reportagem uma vez no Morro Rio de Janeiro, numa época, onde os bandidos estavam todo enfaixado com as toucas lá, e com R15 na mão, e o repórter chegou para entrevistar eles. Eles disseram assim, ó, se Deus quiser nós vamos ganhar essa guerra. Como pode? Então há um espírito no homem, mesmo que você não queira aceitar, se você discrimina algumas religiões, não, mas você na hora sobe. Se você não crê em Deus, faça uma viagem, se você tiver condição, faça uma experiência. E lá em cima o avião parar, as turbinas parar tudo. O primeiro nome que você vai gritar, eu tenho certeza, Deus me socorra. Então aqui em Zacarias também fala 12, capítulo 12 e versículo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Eu gosto muito desse versículo. Olha, Deus formou dentro do homem o espírito que ele pode habitar. Então aí para você, quando a gente recebe essas notícias que nos entristece, eu, graças a Deus, eu tive voltei para dentro de mim. Por que fazendo essas perguntas? Por que acontece essa reação? Então, a fé, a fé, ela, tudo se cala. É uma coisa que é inexplicável na mente humana, uma pessoa, um grande especialista, respeitando os profissionais, mas eles mesmos não entendam. A não ser se um dia tiver encontro, assim, face a face, pela fé e crer. Então, a palavra de Deus, ela é verdadeira. Tudo que está acontecendo nisso, todo esse território, tráfico, violência, tudo está registrado. Só que muitas vezes não buscam a conhecer, a procurar essa palavra, vão vendo notícias, estão à esperança de um mundo melhor, de um país. Claro que você tem que interceder, mas através disso está tudo registrado. Então o mundo hoje das drogas, do vício, estão presentes e cada vez mais vai estar alarmante. Então eu quero, nesse vídeo, é o terceiro vídeo, que você faça uma retrospectiva da sua vida, vai no seu interior, no seu coração, na sua consciência. A sua unção é que te comove. Então muitas vezes a gente fala para as pessoas, é assim, o caminho é esse, mas não tem suporte lá, não tem continuidade. Você gerar um filho é fácil, mas cuidar e guardar precisa de muito cuidado mesmo, de você fazer amanhã um cidadão de caráter, tanto na família, na sociedade, onde você convive, na sua comunidade, seja a religião, seja a evangélica. Isso faz parte, mas você precisa se conhecer primeiramente você, e deixa que as coisas normalmente, acreditando a fé que vai te estruturar na sua vida, tanto familiar, profissional, espiritual. Então eu venho aqui um pouco entristecido desse fato que aconteceu, é o meu diálogo, meu desabafo. Então nós vamos começar a trabalhar, eu passar essa experiência para você, sempre obediente, respeitando a palavra de Deus. É isso que vai fazer diferença na sua vida. Se você tem o seu corpo físico, se você alimenta do alimento físico, é necessário que todo organismo precisa, se encarrega desse alimento. E não adianta nada você fazer alguma coisa, que todo organismo é perfeito, ele processa tudo, o que é bom, os nutrientes fica, o que não é, ele sai fora. Assim é a palavra de Deus. Você tem um espírito humano, você tem um desejo de fazer o bem, pensa sempre em fazer o bem, não importa quem. Alguém que te maltrata, alguém, mesmo nessa situação, não desanimei. É um aprendizado mais ainda para mim, encorajar, levar isso adiante, esse blog, Viva a Vida Sem Drogas e Viva a Vida com Deus, levar até as escolas, me encorajou. É uma coisa que a gente fica entristecido, mas não podemos desanimar, jamais. Então, se você conhece você mesmo, como eu disse, você tem esse espírito humano, para que Deus possa mesclar com o teu espírito divino, encher com as coisas boas, e aí você
possa alimentar também outras pessoas. É isso mesmo, dificuldade, tribulações, a situação, você ainda fala, é compensado viver essa vida sem drogas e viver a vida com Deus. Até mais no próximo vídeo.